Pessoal, exercício 5, letra B aí, né? Então observa o seguinte, né? Essa função ela não vai ser contínua para todos os valores, né, que deixarem um resultado negativo aqui dentro da raiz, né? E também pode ser que ela não seja contínua para os valores que zeram essa parte dentro da raiz, certo? Se você fizer um estudo de sinal disso que está aqui dentro, olha só. Eu coloquei aqui 3 e 6, porque são os valores que zeram tanto esse primeiro quanto esse segundo. Nessa multiplicação, se eu pegar um valor menor que 3, ela vai gerar um resultado positivo. Por exemplo, se eu pegar o 0, colocar 0 aqui dá positivo, 0 aqui dá positivo, positivo vezes positivo dá positivo. Se eu pegar um valor entre 3 e 6, por exemplo, 4, se eu colocar 4 aqui dá negativo, 4 aqui dá positivo, negativo vezes positivo dá negativo. Se eu colocar um valor maior do que 6, dá positivo, dá negativo nos dois, a multiplicação de negativo com negativo dá positivo. Certo? Então ela não vai ser contínua, de cara eu já posso falar que ela não é contínua para nenhum valor que esteja entre 3 e 6. Porque valores que estão entre 3 e 6 são negativos e não existe raiz quadrada de número negativo. Então eu já posso afirmar isso, né? Sobretudo por não pertencer ao domínio. Se não pertence ao domínio, o problema é no primeiro passo. Né? Agora eu vou analisar o 3 e o 6. Então eu já sei que ela não é contínua entre 3 e 6, porque são números negativos, vão gerar resultado negativo. Por exemplo, entre 3 e 6, se eu pegar o 5 e colocar o 5 aqui no lugar do x, vai dar raiz quadrada de um número negativo. Isso não existe. Agora vamos pensar o 3. Quanto que vale? Primeiro passo, f de 3. Se eu colocar o x, trocar o x por 3, vai dar 0, certo? Se eu trocar o x por 3, vai dar 0. Beleza. Agora, segundo passo, se eu calcular o limite, olha só como que vai dar problema. O x, se ele pertence a esse intervalo aqui, ele não pertence ao domínio. Qualquer valor que está aqui dentro não pertence ao domínio. Logo, não tem como você calcular o limite à direita do 3. O limite à direita do 3 não existe, porque esse pedaço aqui de dentro não existe, ó, no domínio dessa função. Então, como o limite não existe por 3, a função não é contínua, porque, né, ela dá problema no segundo passo. Então, olha só, o 3 e o 6, que são os valores que zeram aqui, eles também vão gerar problema na questão da continuidade dessa função. Por quê? O 3, primeiro passo vai dar certo, que f de 3 é igual a 0, mas o segundo passo não tem como. Se você observar aqui no estudo sinal, só tem como você calcular o limite à esquerda do 3, porque gera valor positivo. Limite à direita do 3 não tem como, porque gera valor negativo. E como vai gerar um valor negativo dentro de uma raiz quadrada? Então não pode. Então por isso ela não é contínua no 3. Da mesma forma, ela também não vai ser contínua para 6. Né? Por que ela não vai ser contínua para x igual a 6? Porque vai dar problema na mesma coisa, no segundo passo. Você não tem como calcular limite à esquerda do 6. Porque se a gente pegar lá a análise de sinal, né, a esquerda do 6 dá valor negativo. Então você não pode ter valor negativo dentro da raiz. Então não existe o limite quando x tende a 6. Então ela também não é contínua em 6. Então a gente já tinha visto que ela não era contínua entre 3 e 6. A gente viu também que ela não é contínua no 3 e não é contínua no 6. Então ela não é contínua em qualquer valor desse intervalo aqui, ó. Entre 3 e 6, conta o 3 e conta o 6 também. Então, é uma análise às vezes mais detalhada, né? Mas a gente tem que ficar atento à questão da definição. Aqui o que vai dizer tudo sobre esse exercício é isso aqui, ó, a análise de sinal, o estudo de sinal. Aqui a gente consegue perceber que entre 3 e 6, por ser negativo, estar dentro de uma raiz quadrada já não é contínua, problema no primeiro passo, e para o 3 e para o 6 não vai ter limite, porque a direita do 3 não tem limite, porque é raiz quadrada de número negativo, a esquerda do 6 também não tem limite, porque é raiz quadrada de número negativo, por isso que a gente viu que ela não é contínua nem no 3, problema no segundo passo, e nem no 6, porque também problema no segundo passo na existência do limite. Então, esse é o intervalo onde a função não é contínua aí, entre 3 e 6, contando 3 e contando 6 também, certo? Letra C. Onde essa função não é contínua? Ela não vai ser contínua onde o denominador for igual a 0. Né? Então, ela não vai ser contínua onde 1 mais 2 seno de x igual a 0. Vou passar esse 1 para cá.
vou passar esse 2 para cá dividindo, então ela não é contínua onde o seno de x foi igual a menos meio. Existem infinitos valores onde isso acontece. Então vamos ver aqui, coloquei aqui circunferência trigonométrica, o valor do seno é aqui no eixo y, menos meio, então eu coloquei uma linha pontilhada. Então eu tenho dois pontos, esse ponto e esse ponto, certo? Vamos pensar nesse ponto aqui, ó. Por análise, né, qual é o valor do primeiro quadrante que tem seno igual a meio? É o 30 graus. Então se daqui para cá é 30 graus, daqui para cá é menos 30 graus. Então é o menos 30 graus ou menos π sobre 6. Esse ponto também pode ser escrito assim, ó, uma volta completa, que é 360, menos 30 graus, volta 30 graus, que é 330 graus, ou 11 π sobre 6. Então, esse ponto aqui é isso. Esse ponto aqui, ó, ele vai ser o 180 mais 30, que é o 210 graus, ou 7 π sobre 6. Você também pode vir no sentido negativo, se quiser, ó. Aqui é menos 180 e volta 30, então dá menos 150 graus, certo? Também pode fazer assim, mas nesse caso a gente vai usar isso aqui. Por que eu falei que são infinitos pontos? Porque olha só, quando eu aqui na hora de usar um desses dois, eu vou usar só esse de cima, eu vou usar o menos π sobre 6. Então a função não é contínua para o menos π sobre 6 e para nenhum outro ponto que caia aqui em cima. Então a gente coloca 2kπ. O que é o 2kπ? O 2π é a volta completa. O k é para indicar que pode ser tanto no sentido positivo ou negativo. Por exemplo, se o k for 5, quer dizer que eu vou sair daqui, vou dar 5 voltas no sentido positivo e vai cair exatamente aqui. Então, de novo, seno desse ângulo vai ser igual a menos meio, né? Todo ponto que cai aqui em cima, ele dá problema, por isso que a gente coloca 2kπ. Aqui é a mesma coisa, então eu coloco o 7π sobre 6 mais 2kπ, porque se eu der uma volta no sentido positivo ou uma volta no sentido negativo, eu vou cair aqui em cima. E se eu der 10 voltas no sentido positivo ou 10 voltas no sentido negativo, também vai cair aqui em cima. Então, esses são os pontos onde a função não é contínua, porque ela vai gerar problema no primeiro passo, onde a função não é definida nesses pontos aí.